Atenção, revisão da vida toda ainda não está perdida. Doutor Nakamura, eu não aguento, mas eu não estou entendendo nada. Eu quero ter uma esperança, mas eu quero dados concretos. Então, vamos aqui para um argumento técnico-jurídico. Vamos, diferente do STF, afastar o lado político e mostrar juridicamente, do jeito que você gosta, porque a revisão da vida toda ainda tem fundamentos para ser aprovada e mantida pelo STF. Calma, eu sei, quem vai julgar são seres humanos e são os ministros do STF. Os mesmos ministros que julgaram a revisão da vida toda indiretamente nas ADIs. Mas quero crer que ainda temos uma Constituição a ser respeitada e é por isso que, com argumentos técnicos jurídicos, a gente vai ver isso aqui a partir de agora. E com informações diretamente do Migalhas, um portal dos maiores portais jurídicos do país, e um advogado, vice-diretor do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Já fica aí até o final que vai valer a pena. Pessoal, então o Migalhas trouxe aqui, um dos maiores portais jurídicos do país, né? Como a gente pode entender esse debate no STF, o impacto da queda na tese. E ele começa bem claro, ó. Ministros derrubaram revisão da vida toda de forma indireta, durante julgamento de ações que questionavam critérios para concessão de salário maternidade, e também julgou o fator previdenciário. Então você já vê e fala, não, pera aí, revisão da vida toda é para contribuições anteriores a 94. Como é que eles julgaram de forma indireta? Pois é, né, pessoal? Aquela forçação de barra para cima do aposentado. Prosseguindo aqui. A sessão plenária do STF foi marcada por uma decisão que contrariou os interesses dos segurados do INSS. Durante o julgamento das ADIs 2110 e 2111, que questionavam critérios para concessão de benefícios previdenciários, como salário maternidade, salário família, fator previdenciário, os ministros derrubaram por uma via indireta uma decisão de 2022. E que concedia aos segurados a possibilidade de revisão da vida toda no cálculo da aposentadoria. Processo que analisa a revisão das aposentadorias é recurso extraordinário e 1.276.977. Atualmente conta com um embargo proposto pelo INSS pendente de julgamento. Vai ser analisado dia 3. Ok, essa é a revisão da vida toda. E como que o debate se formou? Bom, começa pelo princípio da congruência. O julgamento foi marcado por discussões que fugiram dos temas salário maternidade, salário família e fator previdenciário, que eram os objetos dos ADIs em pauta. Alguns ministros quiseram se manifestar para além da constitucionalidade ou não da regra de transição do artigo 3º e, superando o requerido pelos autores das ações, passaram a votar a obrigatoriedade de aplicação do dispositivo nos casos de segurados afetados pelo regime de transição. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, colheu o voto dos ministros que assim quiseram se manifestar. O ministro Alexandre de Moraes alertou que tal decisão poderia influir no caso do recurso extraordinário da revisão da vida toda como embargos infringentes, prejudicando o entendimento confirmado pela Corte em 2022. O ministro foi um dos que divergiu da tese que acabou por derrubar a revisão da vida toda. Após o voto do ministro André Mendonça, o ministro Luiz Roberto Barroso questionou o posicionamento quanto à obrigatoriedade da norma de transição. Mendonça, em seu turno, afirmou que, com relação à imperiosidade da regra, se manifestaria apenas no recurso extraordinário da revisão da vida toda, que no caso pautado estava se limitando a manifestar-se quanto à constitucionalidade do artigo 3º. E os ânimos afloraram quando, após manifestação de Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes justificou que pautar a análise da obrigatoriedade do artigo 3º, porque o ministro Gilmar Mendes é que teria provocado o assunto no plenário virtual. Olha aí, o que o ministro Alexandre de Moraes falou que gerou esse impasse, né? Como Vossa Excelência, o ministro Gilmar, trouxer esse assunto no plenário virtual, desde o início eu quis pontuar que parecia exatamente que a ADI estaria sendo usada como embargos infringentes. Vossa Excelência, quem começou a conversa, respondeu o decano na corte. Então, o que aconteceu? O Barroso e o Gilmar Mendes, naquele voto, fazendo uma ressalva, né, ampliando o que foi discutido no processo, para incluir um entendimento de que não, a gente falar que isso aqui é constitucional, quer dizer que o segurado não vai poder optar por uma regra. Aí você fala, uai, mas peraí, né? Eles estão indo longe demais, estão indo além do que o processo pediu. Pois é,
E o ministro Alexandre de Moraes alertou isso. Eu estava a poucos metros dele e ele falou, olha, isso aqui são embargos infringentes em um outro processo, que seria um recurso próprio, né? Você não pode usar um outro processo para derrubar uma decisão daquele processo. Nesse momento interveio o Luiz Roberto Barroso, que com a concordância de Gilmar Mendes, afirmou que a discussão a respeito da constitucionalidade seria inseparável da decisão. Olha aí, o que o Barroso falou, pessoal? Quando o STJ deixou de aplicar o artigo 3º em sua textualidade, o que ele fez foi declarar incidentalmente a inconstitucionalidade. Isso foi palavras do Barroso. E aí você já vê que o Barroso ele está voltando em um tópico que já havia sido tratado, pessoal, né? Já não tivemos o 6 a 5 falando que não, o STJ não declarou a inconstitucionalidade, de que não precisa? Então, peraí, então não estou entendendo, né? O presidente da corte também expressou o fato de que os ministros teriam errado na decisão do recurso extraordinário ao validarem a revisão da vida toda e não os impediria de acertar agora. Ou seja, em dezembro, o ministro Barroso falou, em dezembro a gente, não é porque em dezembro a gente errou que a gente não pode acertar agora. E eu olhei nos olhos do ministro Alexandre de Moraes, quando ele, um olhar indignado, ele falou, achar que a maioria errou é realmente impressionante. Ou seja, já não tem respeito pela decisão do plenário, né? Então assim, forma lá um 6 a 5, tudo bem, ele foi voto vencido. Agora, achar que a maioria errou e você sendo presidente do STF falar isso ao vivo, em pleno julgamento, nossa, é um desrespeito tão grande, tanto com os outros colegas do STF, né? 3 já se aposentaram. Será que ele aproveitou isso para falar mal dessa decisão? O ministro, em conclusão, afirmou que a situação rememorava a frase atribuída ao ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, segundo o qual, no Brasil, até o passado é incerto. Só que aí, quando a gente vê essa frase, né? Agora o Gilmar Mendes que citar, até o passado é incerto. Mas são eles que estão fazendo o passado incerto. Porque o passado tá muito certo para mim. STJ unânime em dezembro de 2019. STF plenário virtual. STF plenário físico em dezembro de 2022, 6 a 5. Qual o passado é incerto? Agora querer derrubar a revisão da vida toda é que torna essa decisão que torna, né? Mas nem tudo está perdido, meus amigos. Para você que ficou até aqui, agora vem o ouro da Bahia, meus amigos. Vem aqui o advogado e professor da Federal do Paraná, Noah Piatan Basfeld Gnata. Peço desculpas pela minha pronúncia e minha falta de cultura para pronunciar nomes estrangeiros. Então, meus parabéns, Dr. Noah Piatan. Realmente já assisti algumas lives dele, já assisti algumas aulas e palestras. Ele sabe muito, viu, pessoal? Ele, além de advogado, é parecerista, né? Então ele faz pareceres. Ele também é professor da Federal do Paraná, professor convidado da UNB, professor da SMAF, Escola da Magistratura Federal. É muito fera mesmo. E vice-diretor do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Nossa, professor, você tá... Eu sei reconhecer, né? Quem realmente está trabalhando, quem tem um currículo bacana. E principalmente, olha o que ele falou aqui, pessoal. Para ele, o STF utilizou-se da nova composição da corte para desfazer o entendimento firmado em 2022 por uma via indireta. Assim, os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, que assumiram os postos deixados por Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, puderam votar de modo contrário à posição dos ministros aposentados. Ou seja, não esperou nem esfriar, né? Já saiu alterando o voto ali dos ministros que saíram. Só que aí a gente não tem aquela decisão do STF que voto de ministro aposentado será mantido, mesmo em pedido de destaque? Pois é, né? O professor alerta que a AGU trouxe dados questionáveis quando apresentou um déficit para os cofres públicos. Subiu de 15 bilhões para 480 bilhões de reais. Segundo o NOA, foi uma tática apocalíptica, pois, na realidade, uma minoria de pessoas tem direito à revisão da vida toda, e aquelas com tal direito estão recebendo apenas uma contrapartida devida por contribuírem ao longo das suas vidas. E a esperança para os aposentados. Segundo o advogado, o Supremo ainda precisará lidar com 2 barreiras para derrubar em definitivo a revisão da vida toda. Em primeiro lugar, sustenta que, como as ADIs ainda não transitarem em julgado, cabem embargos de declaração, e a Corte poderá enfrentar a alegação de violação ao princípio dispositivo, já que,
Sua decisão não estava contida nos limites do processo, que só demandava a respeito da constitucionalidade do artigo 3º e não acerca da sua vinculatividade, ou seja, extrapolou o que foi pedido no processo, né? E o professor completou: o julgamento das ADIs extravasou a lide e desafia a segurança jurídica e o Estado democrático de direito, já que o STF colocou-se indevidamente no papel da STJ ao defender uma lei federal e não interpretá-la conforme a própria Constituição Federal. Em segundo lugar, aponta que, no iminente julgamento do recurso extraordinário, o STF terá que reconhecer ou não o julgamento de 2022, no qual firmou a validade da revisão com anteparo na jurisprudência do próprio Supremo. Ainda temos muito a discutir, porque precisamos fazer valer o direito e a Constituição em detrimento da posição da STF nessa ADI, para que o processo constitucional seja respeitado e observado pela Corte. Duas barreiras para o STF derrubar de vez a revisão da vida toda. Será que nós vamos conseguir essa barreira dos ministros? Será que nós vamos conseguir fazer valer a revisão da vida toda? Você acompanha aqui, eu vou fazer outros vídeos explicando melhor essas duas barreiras que agora o próprio STF criou e o próprio STF vai ter que enfrentar se quiser manter essa decisão de derrubada da revisão da vida toda. Isso não acaba por aqui, então compartilha esse tipo de vídeo. Fiz um vídeo direto, sem enrolação. Quem quiser análise completa de outras revisões, planejamento, tá no WhatsApp. Quem não quiser, procura também outro advogado. Você tem todo o direito de procurar os seus direitos. Eu só digo uma coisa: procure. Não deixe o maior réu do Brasil decidir a sua aposentadoria. Para quem não sabe, o INSS é o maior réu do Brasil. Você vai deixar ele decidir a sua aposentadoria? Pois é, né? Então, Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Clique em inscrever-se para você apoiar esse canal, apoiar a causa e fortalecer nossa luta, pessoal. Juntos somos mais fortes. Eu quero a revisão da vida toda já. Comenta aqui se você assiste o vídeo até o final. Eu quero a revisão da vida toda já. Vamos participar nos comentários e eu vou participar aqui também.